Já, já. Tá bom. Prontíssimo. Boa tarde, gente. 15 horas, pontualmente, como sempre, hoje, 21 de maio. Eu quero, em primeiríssimo lugar, e único lugar hoje, agradecer a honradíssima presença do professor doutor Edmundo Hora, como todos vocês sabem, mas caso alguém não saiba, cravista, professor da Unicamp, solista, professor, pesquisador, grande amigo, pessoa para a qual eu tenho profunda admiração. E vocês podem pensar, pô, a Sônia fala isso todos os dias de todos os convidados. Eu sou uma pessoa muito afortunada. Eu só tenho convidados que são maravilhosos e eu tenho a felicidade de serem meus amigos. Então, sem mais, eu vou passar para vocês, Edmundo Hora. Obrigado, Sônia. Que elogio, fico encantado com tudo isso. Eu preparei para hoje, para que eu tenho algumas coisas para dizer, e preparei, portanto, um PowerPoint que nós temos aqui, que se você puder já colocar, a gente ganha tempo. Sônia, por favor. Vou começar aqui o compartilhamento. Já está, a sua primeira tela está aí. Pronto. Correto e belo. Sobre interpretar a corrente em si menor de Johann Sebastian Bach em um piano moderno. Eu já de início peço desculpas a você e tento me explicar pelo presunçoso e pretensioso título, mas logo nós entenderemos por quê. Se trata de uma espécie de brincadeira, uma paródia com o simpósio que aconteceu em 2018 em Sydney, na Austrália, Universidade de Sydney, e teve depois uma segunda parte em Viena, na Áustria, em 2019. Pode passar, Sônia. Este projeto nos levou à Flórida, Estados Unidos, para a gravação de 3 CDs pelo selo Naxos e estão disponíveis no Spotify e no Apple Music. Desculpa, Edmundo, eu acrescentei isso porque eu acessei via Apple Music. Muito obrigado. Consciência e adequação dos ensinamentos históricos são as bases desta proposta prática. Porém, considerando-se as possibilidades acústicas do piano moderno de concerto, hoje acessíveis e irrefutáveis, nós vamos ouvir agora, portanto, já a gravação desse resultado da Flórida e que logo eu identificarei para os senhores do que se trata. Corrente em si menor.
Obrigado. Então, o que ouvimos foi a pianista Sônia Rubinski tocando a Courante em si menor da Ouverture Française de Johann Sebastian Bach, esse projeto que ela criou, denominado Magna Sequência. Tudo isso vai estar explicadinho nos próximos slides. Antes, no entanto, eu vou falar do nosso instrumento moderno que nós conhecemos tanto hoje. O modelo estabelecido proposto pela Steinway Sons, até então muito festejado, vê-se aqui confrontado. A sua mecânica exemplar, firmada como ideal em todas as salas de concerto do mundo ocidental, vê-se contraposta em virtude de adequação. Instrumento idealizado à época, seu repertório. Embora seu tipo de sonoridade particular, exuberante e com longa projeção sonora, proporcione a execução da linha musical em legato, no toque legato. Novas atitudes para a compreensão de diferentes sonoridades pianísticas surgiram, e com elas, nova proposta. Questões fundamentais para o resultado sonoro desse trabalho. No que diz respeito à polifonia dos séculos XVII e XVIII, o entrelaçamento das vozes e clareza individual confundem-se pela intensidade sonora daquele modelo padrão, o piano moderno, que, após sua emissão, se projeta em sentido ascendente, favorecendo sobremaneira o toque legato, tão apreciado nos subsequentes anos do século XX e XXI. Notem que, para a clareza polifônica, é necessário menos projeção. Na linguística, acento tônico denota a tonicidade, a ênfase dada a determinadas sílabas das palavras durante a fala. Sílabas acentuadas parecem ser pronunciadas mais alto e com mais força do que as não são. Assim, também será com os motivos musicais, as sílabas tônicas em tempo forte. Dessa forma, a acentuação silábica própria a cada motivo rítmico melódico obedece à sintaxe pertinente dentro de um compasso musical, por exemplo. Sobre interpretação musical, o pianista Paul Badura Skoda, em 2002, afirmou: um conhecimento das regras gramaticais e de vocabulário é um pré-requisito para a comunicação verbal. E mais, nós quase não pensamos em gramática, ao menos, claro, que estejamos falando uma língua estrangeira com a qual não estamos familiarizados. Para a adequação texto-instrumento, faz-se necessário considerar as capacidades acústicas do piano atual, que são determinantes. Assim, o resultado sonoro obtido pela gravação dos CDs Magna Sequência 1, 2 e 3, projeto da pianista Sônia Rubinski para diferentes obras de Johann Sebastian Bach, corrobora com este conceito interativo. Para o projeto, cuidadoso estudo interpretativo realizou-se atentando-se as possibilidades digitais em termos de acentuação hierárquica dos motivos e acentuação tônica da palavra. B. Aos tempos e caracteres inerentes à obra e seu correspondente movimento de dança da suíte barroca. C. Aos aspectos psicológicos advindos das características das tonalidades. Tópico histórico de importância para a compreensão do conteúdo particular. D. A consideração da emissão espacial sonora.
o local, a sala de concerto. E as maleáveis inflexões rítmicas próprias ao estilo francês de execução, no caso a dança courante, com o seu toque inégal, ou da inégalité. A título de exemplificação, propomos aqui uma vista de olhos no texto da courante da Ouverture nach Französische Art, em si menor, e posterior audição, que retrata nossas intenções de modo particular. Aqui está, portanto, a partitura da courante, da edição da época, e que a gente pode, numa vista rápida de olhos, notar que a fórmula de compasso é de 2/2, portanto, 2 mínimas. Desculpa, 3/2. Um detalhe é que há apenas alguns grupos de colcheias que estão com arco de ligadura e outros não. As notas ornamentais estão todas aí, as notas miúdas, as notas nos finais de cadência, etc. Muito bem. Agora vamos ouvir outra vez, é isso, Sônia? Sim. Ok. Ótimo. Obrigado. Aspectos históricos considerados. Primeiro, traduzir o caráter da courante da Ouverture, aliado à tonalidade de si menor, que, segundo Johann Mattheson, em seu Das Neue Eröffnet Orchestra, que foi traduzido como a orquestra recém-inaugurada, publicado em Hamburgo em 1713, o capítulo 2, parte 2, no parágrafo 22, ele diz: si menor é bizarra, mal-humorada e melancólica, por isso aparece tão raramente nas composições. E deve ser essa a causa pela qual os antigos a baniram de seus conventos e cela, porque ninguém queria dela se lembrar. Enquanto a Sônia Rubinski tocava, pode parar aqui um pouco, eu anotei, podia voltar atrás, por favor, Sônia? Aí, tá bom. Isso. Eu anotei detalhes que são importantes frisar. Eu mostrei que, por exemplo, algum grupo de colcheias tem o arco de ligadura.
Então, isso indica que essas colcheias não deverão ser tocadas de modo inegal, quer dizer, desiguais. Os trilos também, que nas cadências finais. A clareza elaborada na hemiola, nas cadências de períodos também. A velocidade do arpejo é um outro dado expressivo. A podiatura, o accent, que às vezes ele é para cima ou para baixo. E os ornamentos que a própria intérprete pode agregar, principalmente na repetição AABB. Obrigado, Sônia. Podemos pegar a de volta. Primeiro. Desculpa. Não foi demais. Aspectos históricos. Traduzir o caráter, né? Segundo isso, pode passar. Já falamos sobre o caráter de si menor. Assim, aplicamos as informações teóricas e, nesta corrente, o sentimento de melancolia e resignação predominam. Com isso, detalhes típicos do estilo foram incorporados na ornamentação proposta por Bach. O port de voix, ou que o Bach denominou de accent steigend, que sobe, nada mais é que uma podiatura ascendente. O coulé, ou um accent fallent, que ele é descendente. O uso da inégalité, que eu já falei. E o uso do silence da articulação, antes da resolução dos trinados e dos motivos melódicos. Outro dado importante, a hemiola. A hemiola, já falamos dela, que está bem feita, modéstia à parte, não é? Pela pontuação da mão esquerda. Foi um efeito comumente utilizado na música barroca. De modo geral, aparece nas cadências, como já vimos de período, particularmente em danças em compasso ternário, como a currante ou o minuet, e sobre o grau da dominante. Sobre a notação e execução individual dos tempos do compasso. Marie-Dominique Joseph Angramel, no seu tratado La tonotechnie ou L'art de noter les cylindres à Paris, etc., 1775, disse, muito apropriadamente: ainda que estas semínimas sejam iguais em seus valores e que cada parte do compasso contenha sempre a mesma duração, algumas partes do compasso serão mantidas em seu valor inteiro, total, outras a metade e outras em um quarto. Umas serão destacadas e outras curtas. Talvez não haja duas notas seguidas que se possa exprimir da mesma maneira, e assim todas as outras semibreves, mínimas, colcheias, etc. Por outro lado, é necessário que esta diferença seja expressa e distinguida na notação. Página 16 e 17. Obrigado, Sônia. No exemplo prático do projeto da Sônia Rubinski, Magna Sequência 1, 2 e 3, as articulações de barra e o silêncio de articulação proposto tornam-se evidentes pela observação das instruções do Tom Technique de Angramel, que mostra todas as notas na execução são divididas em duração, tenue, e divididas em silêncio, silence, as quais reunidas compreendem o valor da nota. A parte que eu chamo mantida, tenue ou som, ocupa sempre o começo da nota, e a parte que eu chamo silêncio a termina. Página 18. Obrigado. Portanto, aspectos fundamentais do estilo de execução foram adaptados ao instrumento moderno, o piano de concerto, concentrando-se nas emissões dos silêncios próprios às articulações dos motivos musicais e as consequentes pronunciações consonantais, em especial a emissão das notas ornamentais nas pronunciações vocálicas, em legato, portanto. Para tal, a realização digital da intérprete adequou-se aos motivos propostos pela corrente de Bach,
concentrando-se principalmente na realização das appoggiaturas, que o compositor as denominou de accent steigen para cima e accent fallend para baixo, conforme a explicação que se encontra, pode passar, de sinais de ornamento que foi publicada no Klavierbüchlein do Friedmann, Wilhelm Friedmann, 1720. Aí está da própria mão do Bach, aí está o texto moderno, está a referência onde encontrar e a fonte. Obrigado. O extrato a seguir, retirado da explicação de Bach para o filho Friedmann, mostra exemplos para a execução do accent, que é uma appoggiatura, em suas duas formas, ascendente e a descendente. O termo appoggiatura é derivado do italiano appoggiare, significa apoiar uma dissonância sobre o tempo da nota principal. A appoggiatura pode estar literalmente escrita ou ser improvisada no momento da execução e é executada sempre ligada. Para melhor compreensão dos detalhes, transcrevemos aqui os primeiros compassos da corrente de Johann Sebastian Bach, com seus respectivos silêncios de articulação e realizações dos ornamentos. Eu fiz aí, então, uma espécie de decomposição da partitura, mostrando todos os ares que são necessários acontecer. A letra E no final, o inégalité transcrito, que é uma das maneiras, como o jazz hoje em dia toca, ou seja, nota longa, nota curta. Realizar esse tipo de execução mais aerada pelos silêncios requer eficiência técnica, uma vez que as propriedades oferecidas pelo teclado de um piano moderno impõem o oposto dos articulados efeitos ornamentais franceses na música germânica. Via de regra, teclados modernos mais pesados, às vezes 60 gramas, exigem esforço redobrado pelo intérprete, porém suscetível de alcançar. Assim, na prática de execução do repertório antigo, este foi o quesito mais sacrificado pelos instrumentistas pianistas do século XX. Agora, uma queixa da minha parte. A inobservância das instruções de época levou às adaptações e soluções mais amalgamadas, que dilapidavam determinados ornamentos barrocos, dentre elas o trilo, executado com a nota real. Isso é uma coisa bastante aceita pelo mundo do piano moderno. Como desculpa, dizia-se que uma melodia descendente por graus conjuntos, ele, o trilo, deveria começar de tal modo. Essa regra não existe, a não ser como 30ª regra da ornamentação de trilo em Carl Philipp Emanuel Bach. A appoggiatura inicial, muitas vezes tocada antecipada, enfraquecendo a acentuação natural do compasso. O pensée, que é o mordente, deslocado do seu contexto, muitas vezes executado antecipado. Então, ao invés de a gente ouvir tarará, ouvia tarará, 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 com a terceira nota caindo sobre o tempo forte, no baixo harmônico. Conclusão. Embora admita-se que o piano moderno não favoreça a execução da música polifônica dos séculos XVII e XVIII, devido à sua natural capacidade sonora e por manter por mais tempo em vibração os seus sons, o que concluímos é que é possível se chegar a bom termo em interpretação estilística pelo sublinhar das articulações e o necessário efeito provocado pelo silêncio da articulação dos motivos musicais. Do intérprete moderno, o pianista, espera-se
esforço apurado para adequação das normas históricas e diligente controle de suas possibilidades técnicas individuais, visando resultados sonoros satisfatórios. Essas atitudes promovem um deleite auditivo especial por meio da abordagem do inteligente e criativo senso artístico nas práticas historicamente informadas e, humildemente, mas com humor, parodiamos o instigante simpósio australiano intitulado Correct but Not Beautiful Performance. É muito bom o título desse simpósio, que aconteceu em 2018, como eu falei, em 2019 em Viena, na Universidade de Sydney, na Áustria. E está muito bom, correto, tá ok, mas não é bonito a interpretação. E, acertadamente, eles alertam para a excessiva teorização de dados históricos em detrimento às possibilidades criativas inatas a cada intérprete. Com isso, arriscamos denominar o resultado da nossa pesquisa e execução correta e bela em seus propósitos. Obrigado. Esse trabalho, Sônia, foi um convite que eu recebi da pianista Sônia Rubinski, que queria fazer obras de Bach, e ela, sabendo que ela gostaria, já com muita intuição, que alguma coisa tinha que ser feita nesse sentido, pediu a minha ajuda. Nós trabalhamos meses. Eu tinha um piano de cauda moderno aqui no meu estúdio, hoje não tenho mais. Então ela vinha... não tem. Hoje não tenho mais. Ela vinha para cá, ficava 5 horas, 6 horas, muito brava, tocando lentamente cada vez. Nós estudamos a fundo juntos, umas semanas. Ao final, nós fomos prontinhos para os Estados Unidos para fazer as gravações, e foi tão rápido. Eles reservaram 6 dias de estúdio, e nós resolvemos todos os 2 discos finais, principalmente, em 3 dias de gravação, sobrando 3 dias. Maravilha. Foi bacana. Então, nossa, realmente muito. Eu já tinha visto, claro, né, o PowerPoint, mas assim, a sua explicação ao longo dele faz outro significado, realmente, né, de entender como você pensou nisso. Eu acho tão elucidador para qualquer instrumento que queira pensar em tocar música desse período no instrumento contemporâneo. Né? Como eu estava ouvindo aqui a questão do silêncio, né, antes da articulação, que é uma coisa que muitas vezes o instrumentista de corda tenta inibir Exatamente. essa ligação, né? Tentar ficar ligado possível. E é um alívio ouvir você falar isso, porque, em particular, em instrumentos graves, como o contrabaixo, esse silêncio é fundamental para que a compreenda a articulação. Para que haja emissão do som. Exatamente. É o fonema, é o que eu chamo do fonema, que pode ser consoante ou vogal. Olha, muitos instrumentistas fazem isso sem perceber. Eu sei disso, já percebi também, mas lamentavelmente, como anteontem, eu vi um pianista tocando Bach no piano, ele fez todas essas coisas que eu não gostaria de ouvir particularmente, mas eu ouvi ontem outra vez. Olha, muitas pessoas estão entrando e falando muito bom, maravilhoso. Não vou listar o nome de todo mundo, porque eu sei que depois você vai entrar lá no Facebook e você vai ver. Né? Mas alguns, eu acredito que o mofo baixou hoje, né? O mofo todo baixou hoje. Né? A Beatriz estava aqui falando... Cadê? Parabéns, Edmundo e Sônia Rubinski, que esse trabalho inspire outros a nível zumpano. Tá aqui.
André Andrade, Juliano. Bom, tem várias pessoas que estão elogiando bastante o seu trabalho, né? E eu estou impressionada, você acabou antes dos 30 minutos, Edmundo. Mas eu gostaria de dizer que eu gostaria que as pessoas pudessem buscar no Spotify a gravação e ouvir com mais atenção, principalmente essa abertura francesa inteira, desculpa, inteira as partes que estão lá. Também, eu sou um pouco suspeito para falar, mas eu indico também a partita em Ré maior de Bach, que está lá, a abertura francesa, e Allemande e a Courante, que estão muito bem tocados, baseados nesses detalhes, não é? E o que mostra é que é possível se tocar música com estilo no piano moderno, que não significa que tem que imitar o cravo, coisa nenhuma, como se pensou antigamente, ou criar uma nova maneira de tocar Bach no piano. Maravilha. A André Rocha de Andrade está dizendo Bach mais complicado do que outros compositores barrocos como Rameau, por causa da polifonia muito abundante e riquíssima. É um comentário. Então, eu vou, antes de passar para você se despedir, Edmundo, vou dizer que eu vou colocar aqui nos comentários um link, não para o Spotify, porque eu não tenho, porque eu não assino Spotify, mas eu tenho para o Apple Music. Apple Music. Mas, de qualquer forma, você acessa tanto o Spotify quanto o Apple Music por 30 segundos, se você não assina. Aí você pode pegar o link e resolver, se você quer assinar, pedir para um amigo que tenha assinatura. O Edmundo me passou o link pelo Spotify e eu acessei o mesmo título pelo Apple Music, que eu assino. E aí, então, aí eu pude baixar e transformar em MP3. Mas, enfim, você pode colocar isso no seu celular, os 3 CDs, e ouvir se você assina um desses 2 programas. A Sônia Zumpano... Bom, estou perguntando se pode perguntar. Realmente, a gente chegou nos 33 minutos, e eu não gosto de passar muito dos 35, porque a gente fica muito longo, e eu tenho uma nova sessão online com outro problema, porque a gente trabalha demais agora online, né? Em 20 minutos. Então, eu vou passar essas 2 perguntas, tá? Que é, a Sônia usou algum recurso... Meu Deus, está passando tão rápido. A Sônia usou algum recurso de pedal em algum momento? Sim. Complementando, complicado de soar convincente no piano moderno por causa da polifonia. Não, não é complicado, não. Ao contrário, quer dizer, o cuidado será usar o silêncio. Se você, como você mesmo falou, que no seu instrumento, o contrabaixo, que tem uma região de vibração muito grave, você precisa trabalhar com ar entre as notas para fazê-las pronunciar. No piano é assim também. A mão esquerda deve ser diligentemente percebida. E ela tem que ser muito bem cuidada. Se a gente fizer o trabalho de não tocar tudo ligado, o piano moderno, vou dizer, uma coisa que se tem como regra, que é uma pena, eu já ouvi muito. Todas colcheias e semicolcheias ligadas e o acompanhamento desligado em staccato. Quer dizer, não se pode usar como regra só isso. Há muitos recursos. Se eu toco uma nota, uma sequência de notas em legato, o que vai acontecer é que eu não tenho nenhum grau de tonicidade nas palavras, nem sílabas átonas, nem tônicas. Então, eu acho que é possível sim num piano. E ela gravou num piano muito grande de concerto e conseguiu um efeito maravilhoso na mão esquerda, principalmente nas vozes. É só escutar lá, está aí à disposição. Por favor, escutem. Tá certo. Então, Edmundo, depois, se você puder fazer a gentileza de entrar lá e responder ou reconhecer os comentários, aí você fica a seu critério, né? Lá, as perguntas, não tem outras perguntas, mas tem os comentários das pessoas. Tá Sônia Rubinski é uma brava pianista que mora hoje em Paris, está há 20 anos lá, e gravou recentemente em Belo Horizonte com a Filarmônica de Minas Gerais, os concertos para piano e orquestra de Almeida Prado, que são obras complicadíssimas, e ela fez de modo brilhante.
Ela é uma magrinha, baixinha, que toca com muito cuidado, muita coisa. Esses discos já estão disponíveis também, Almeida Prado, com a Orquestra Filarmônica de Belo Horizonte. Muito obrigado, Sônia, pela oportunidade, e eu estou aberto. Eu peço desculpas pelo presunçoso título, mas ele é uma brincadeira com o Simpósio de Sydney. Muito obrigado, senhor. Maravilhoso. A Andréa está preocupada, que ela acha que foi mal compreendida, que ela disse que Bach é mais complicado que outros compositores barrocos, como Romain Dupuy, eu acho. Mas aí eu acho que fica para os comentários lá no Face, tá bom? Tá bom. Muitíssimo obrigada, Edmundo. Obrigada a todo mundo que está aí. Amanhã, às 15 horas, estamos aqui novamente. Fique em casa, álcool em gel e fique em casa. Obrigada. Um grande beijo para todo mundo. Obrigado.